Olá, eu sou Sofia Eu sou o Edu, e esse é o Prosa de Quarta. o nosso encontro de todas as quartas-feiras para a gente prosear sobre arte, cultura, educação e um monte de outras coisas. Isso mesmo. E agora retomamos, né, as nossas atividades. Estamos começando o mês de agosto. Alguns colegas já começaram, já retornaram o seu cotidiano escolar há uma semaninha, mas geralmente o segundo semestre escolar está começando. Então a gente agora retoma, relembrando alguns temas, algumas atividades, e que esse novo período, esse novo semestre, esse segundo semestre, seja um período de descobertas, encontros e boas histórias, né, Edu? E por falar em história, Sofia, quem nunca ouviu falar, por exemplo, do Saci? Ou então, quem nunca ouviu um tio ou um avô falar que quando era criança sentia um frio na barriga por causa da cuca? É verdade, a cuca me fazia muito medo, viu, Edu? Quem no meio de tudo isso não cantou uma cantiga de roda, ouviu uma superstição, ou experimentou uma receita que atravessou gerações? É, isso é mesmo. E talvez muitos de nós conheçamos o folclore apenas por personagens como o Saci, a Iara, o Curupira, o Boitatá. É. E esse é o nosso tema, né, Edu? Folclore, porque é o mês de agosto, o mês do folclore. Então a gente achou bem legal trazer esse papo para cá. Só que daí a gente vai começar com uma pergunta para a gente refletir ao longo aí do nosso prosa. Será que o folclore mora apenas nessas lendas, nesses exemplos que a gente agora acabou de citar? Ou será que ele também está nas receitas de família, nas brincadeiras de rua, nas festas populares, nos ditados, nas histórias que passam de uma geração para outra? Enfim, o nosso prosa de hoje vai perguntar: onde mora o folclore? Muito legal, né, Edu? Porque quando a gente escuta a palavra folclore, a gente já começa a pensar nessas lendas, nesses personagens fantásticos, né, que você comentou. E é verdade, a Cuca me botava em medo. Ela tinha um programa na televisão quando eu era pequena, eu morria É, de medo. exatamente. Mas se a gente for pensar, né, e a gente gosta de escarafunchar e buscar as origens, né, o significado do folclore ele é muito mais amplo, né? E o mais legal é que a palavra originária, folclore, ela foi criada na Inglaterra, então ela tem uma origem no inglês, lá pelo ano de 1846, por William John Thomas. Ele uniu duas palavras, folk, que vem um significado relacionado a povo, e lore, que seria conhecimento. Então, ao pé da letra, literalmente, aquela tradução literal seria o saber do povo. Nossa, e é bonita essa definição, porque não é apenas, ele não fala apenas das histórias antigas, ele também fala de todas as manifestações, né? Quer dizer, do conhecimento do povo, das receitas, das festas, das cantigas, dos provérbios. A gente usava muito provérbio antigamente, hoje em dia parece que os provérbios caíram meio em desuso, mas tudo isso faz parte daquilo que a gente chama folclore. Ah, é isso mesmo, né, Edu? Se a gente for somando, a gente vai trazendo toda essa lista que tem a ver com o povo, com a sabedoria popular, né? Aquelas palavras, aquelas expressões que muitas vezes só tem determinada região. Por exemplo, é muito engraçado aqui na região da Baixada Santista se tem a brincadeira que temos um dicionário santistês. Vou pegar Olha, a olha lá, Edu, vou falar, vamos ver se você sabe o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha magrela, uns 5 mangos e comprar umas médias ali na padaria. como a gente mora no mesmo estado, eu até consigo entender. Eu vou pegar a minha bicicleta, vou pegar uns R$ 5 e
tomar uma xícara de café com não é? Oi! Que legal, adorei, você me pegou, Sofia. Você foi indo bem, mas não conseguiu tirar 10, Edu. Média aqui na Baixada Santista é o pãozinho, é o pão francês. Olha, aqui é a xícara do café com leite. Que legal essa Sim, diferença. já passei por isso quando eu ia visitar meus parentes no interior e chegar na padaria e pedir 10 médias e a mulher olhar para mim assim, nossa, ela vai tomar 10 café com leite. Que legal, Sofia. Legal, né, Edu? E aí vai se somando, né? Talvez também as receitas de família, que muitas vezes as pessoas não sabem a origem ao certo e vai se passando de vó para mãe, para neta, ou aquela história que o avô conta para o neto, para o filho, depois vai para o neto e vai passando. Eu acho que tudo isso está englobado nesse nosso tema do folclore. Sim, e os causos, cada cidade tem a sua coleção de causos, né? Aquelas histórias que são contadas de maneira informal entre as pessoas, dos mais velhos, dos mais novos. E talvez a gente possa pensar que o folclore mora, antes de tudo, nas próprias palavras que um povo usa para contar as suas próprias histórias. Não é mesmo, Sofia? Sim, sem dúvida. E o que eu acho mais legal, Edu, é que essas palavras elas nunca ficam paradas, elas não se cristalizam. Elas vão mudando, elas vão ganhando novas versões e elas continuam circulando. E aí, com esse olhar, o folclore é algo vivo, né, Edu? Isso mesmo. Ele é vivo, Sofia. É uma manifestação viva da cultura. E aí, como a gente vem conversando há um tempo, né, que a gente já vem falando bastante sobre o tema do nosso Brasil ser tão amplo, tão grande, então a gente acaba olhando e pensando que o folclore ele também vai morar nessas muitas vozes do Brasil. Então, quando a gente pensa no folclore brasileiro, vem alguns personagens, como você comentou, né, outros, o Saci, o Curupira, a Iara, o Boitatá, a Cuca, mas tem Mas mais. eles representam uma pequena parte do que seja o universo do folclore. O universo do folclore, na verdade, é muito maior. Se a gente for fazer a comparação com o tamanho do país, né, e a gente vai ampliando isso, né? Como nós já comentamos várias vezes, se a gente for pensar que o nosso país, o Brasil, ele é formado pelo encontro de muitos povos, então povos indígenas, africanos, europeus, imigrantes de diferentes partes do mundo trouxeram essas histórias, essas crenças, as festas, as músicas, receitas, modos de compreender a vida, e aí vai se misturando tudo nesses saberes do povo. E por isso que o folclore brasileiro não é igual de um lugar para outro. Cada região desenvolveu suas próprias tradições, e uma mesma lenda, ela pode ganhar pequenas diferenças de versões, muda o nome, muda um pouco o cenário, mas, na verdade, são a mesma coisa com alguns significados um pouquinho diferentes. Isso é de uma riqueza, né, Edu? E não quer dizer que tem um mais certo, um que está certo, que está errado. Não, são essas nuances de cada região e de cada influência, né? Muito ao contrário, não está errado, não. Cada versão ela está correta de acordo com a região em que está inserida. Afinal, as histórias viajam e quando elas chegam num novo lugar, elas encontram novas paisagens, outros costumes, maneiras de ver e de imaginar o mundo, e isso resulta numa cultura diferente. Sem dúvida. E aí, se a gente for de novo fazer aquela viagem, passear pelo país, né? Se a gente for lá para a região norte, muitas das narrativas de lá, elas vão nascer dessa convivência com o rio, com a floresta, que é muito natural para eles, né? Se a gente já ir para o lado do Nordeste, o folclore já vai estar ali muito claro naquelas histórias do cordel, no Bumba Meu Boi, o envolvimento da figura do coco, nas festas populares muito típicas da região, naquelas diferenças das tradições do sertão e do litoral.
Sem dúvida. E o mesmo acontece com outras regiões do centro-oeste, do sudeste, do sul. Por exemplo, a lenda do negrinho do pastoreio, por quê? Porque o pastoreio é típico da região sul. Então, o folclore ele vai trazendo elementos da cultura, né? E assim vai formando, vai trabalhando a formação cultural de cada região. E aí, Edu, é muito interessante, quando a gente começa a desenhar isso, eu acho que nos levanta uma ideia, um olhar muito significativo e importante. A tradição, ela não significa repetir o passado exatamente como foi, né? É interessante que muitas vezes a palavra tradição, às vezes ela traz um tom até às vezes meio negativo, é tradicional. Não, a tradição é justamente essa possibilidade de receber uma herança cultural e continuar construindo essa história, dependendo da influência da região, da influência do momento histórico. Então, cada geração vai acrescentando um detalhe, muda uma palavra, cria uma versão um pouco diferenciada. E aí, é justamente aí, Edu, que eu acho que o folclore realmente tem vida, como a gente comentou agora há pouco. Ele continua vivo. Então, por exemplo, eu me lembro de uma história muito interessante de quando eu era aluna no colégio, que eu fui professora, na época que a gente, nos momentos que a gente ia para aula de educação física, na quadra, e tinha os banheiros específicos em volta da quadra, e às vezes a gente estava ali conversando enquanto estava o intervalo de um jogo e outro, e vinha a história da loira do banheiro. Todo mundo conhecia alguém que jurava que aquilo tinha acontecido de verdade. E às vezes os mais velhos já contavam daquele tom mais suspense, terror, e os menores já ficavam ali, ai, naquele banheiro do canto, que é mais escuro, que é mais quietinho. Me vem na mente a cena, Edu. A loira do banheiro, ela é um personagem folclórico no meio estudantil, das crianças, dos mais novinhos, né? Então, esse é um exemplo do folclore urbano. Ele não nasceu dos livros, não nasceu de uma história que vem de outro país, mas ele nasceu ali do convívio das crianças e trabalhando os elementos que estão ali, e foi sendo reinventando, e isso acaba passando de uma geração para outra, porque com certeza a lenda da loira do banheiro não começou com a sua geração. Não. Provavelmente veio passando, não é mesmo? É isso mesmo, né? Então, e aí novas histórias vão surgindo, algumas vão ficando um pouco esquecidas e daqui a pouco retornam, umas vão vindo com uma nova roupagem, e aí isso vai passando, né, Edu? Vai continuando, vai vivendo, né? Vai trazendo essa vida. Isso mesmo. E por isso que a gente pode falar, sem nenhum receio de cometer o erro, que o folclore ele mora também nas muitas vozes que formam o nosso país, né? Edu, e aí se a gente for pensar onde a gente pode escutar essas vozes, eu acho que a gente podia, por exemplo, começar nos livros, né? Então o folclore está nos livros. Então, por muito tempo, claro, a gente sabe que muitas histórias elas foram transmitidas pela tradição oral, né? Se a gente voltar lá numa linha do tempo, eram contadas em rodas de conversa, nas casas, nas fazendas, nas ruas, nas festas, nesses encontros populares que daí ia se passando oralmente uma história que muitas vezes depois ia para o livro, né? E alguns pesquisadores começaram a observar essas manifestações. E um deles, que é muitíssimo importante, que é o Luiz da Câmara Cascudo, ele fez um trabalho maravilhoso de registro, né, Sofia, dessas manifestações. Sim, Edu, eu tive a oportunidade de há um tempo atrás ir num memorial dele no Nordeste, agora só me fugiu se foi em Natal ou se foi em Fortaleza. Mas eu vou depois colocar aqui embaixo, Isso. eu vou pesquisar e colocar aqui. Memorial Câmara Cascudo. É muito bonito, é muito, muito bonito ver a dedicação dele de uma vida, né, de uma parte da vida,
em pesquisar essa questão das lendas, dos costumes, das festas, das comidas e essas tradições populares do Brasil. Então, graças ao trabalho do Câmara Cascudo, muitas dessas histórias que antes só circulavam, né, de boca em boca, na tradição oral, elas passaram a fazer parte de pesquisas, de livros, de ter essa documentação escrita. Então, o Câmara Cascudo, ele mostrou que estudar o folclore é estudar a identidade do povo. Olha que coisa rica. E como foi importante esse trabalho dele, né, Sofia? Sensacional, demais, mega importante. E você mencionou na abertura desse nosso bloco a questão da literatura, né, do folclore se manifestando na literatura. Na verdade, a literatura vai beber no folclore. Você também falou agora há pouco sobre a região norte. Então, por exemplo, na região norte, nós temos uma obra chamada Cobra Norato, do Raul Bopp, que ele fala do quê? Ele é uma história, é um livro, uma literatura que vai beber no folclore da região amazônica. Já aqui no Sudeste, a gente tem a grande figura do Monteiro Lobato, que cria o universo do Sítio de Pica-Pau Amarelo e ele traz para a sua literatura elementos do folclore da região em que ele vivia, que é aqui na região do estado de São Paulo. Então, o Saci, a Cuca, e o Marquês e todos os outros personagens, os Boitatá, então, que despertam a curiosidade das crianças. E ele criou um mundo fantástico, que é todo o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que fez muito parte da minha infância. Mas, ao mesmo tempo, né, Edu, assim, hoje várias questões, tem alguns comentários críticos em relação, né, a essas obras. É importante também pontuar que, por exemplo, essas obras do Monteiro Lobato, elas foram escritas no começo do século XX. Então, numa sociedade muito diferente da nossa. Então, acho que é muito importante ter a análise com essas lentes do momento em que o escritor também vivia e fez a produção, né? Isso mesmo. A gente tem que entender a obra dentro do seu momento histórico. Hoje, nós vivemos um momento histórico diferente, mas nós precisamos fazer esse ajuste. Né? Quer dizer, ao ler uma obra de Monteiro, a gente tem que lembrar que Lobato escreveu na primeira metade do século XX. Passou-se mais de um século, então, né? Sim. Mas não dá para a gente deixar de reconhecer a importância da obra dele. E aí faz essa leitura crítica, né, Edu? Porque uma leitura Isso. crítica não é apagar a obra, mas compreender o contexto que ela foi produzida, refletir sobre o que ela ainda pode nos ensinar, até essa comparação, né? De repente perceber uma evolução positiva, ou às vezes negativa, da própria sociedade. Então, eu acho que esse olhar crítico, essa leitura crítica, ela é imprescindível. Fundamental. E essa nossa conversa pode continuar assim indefinidamente, porque muitos escritores contemporâneos revisitam personagens, lendas, tradições populares, e eles trazem novos olhares, dando vozes a culturas que durante muito tempo foram muito pouco representadas na nossa literatura. Com certeza, sem dúvida. E aí, mais uma vez, olha como isso reforça o que a gente está falando. Mostra que o folclore não pertence só ao passado. Então, ele continua inspirando novos livros, novas histórias, novos leitores, releituras. Então, a gente não pode responder mais um pedaço. A gente pode, né? Não é que não pode, a gente pode, só um pedaço. Ainda não dá para responder ela inteira dessa aquela pergunta. Onde mora o folclore? Primeiro item, nos livros. Isso mesmo. Edu, e agora, já nesse nosso papo, que a gente já está aí reforçando bastante coisas, refletindo, a gente dá uma paradinha, porque chegou a hora do nosso quadro Pergunte ao Edu. Vamos lá? Vamos lá, Sofia. Edu, como hoje a gente está retomando aí nossa
vida no momento já escolar? A pergunta hoje vem daqui mesmo. Fui eu que montei a pergunta para você. Então, baseado aí no nosso papo, na nossa prosa de hoje, eu queria te perguntar o seguinte, para você ir trazer uma reflexão para nós. Quando uma lenda ganha uma nova versão, num livro, num filme, numa série, num jogo, será que ela deixa de ser folclore? Boa pergunta, Sofia. Da maneira como eu vejo, não necessariamente. Na verdade, o folclore ele sempre mudou, ele sempre se transformou. Muito antes dos livros, as histórias já ganhavam novas versões. Cada vez que eram contadas, uma nova recontada ela era modificada. Então, quando uma lenda aparece em um livro, ou em um filme, ou até mesmo dentro de um jogo de tabuleiro, ela pode alcançar novos públicos e ganhar novos significados. Então, você dá uma nova roupagem para uma tradição, uma manifestação folclórica. O importante, contudo, é conhecer também as origens e respeitar a cultura de onde veio. Então, nesse sentido, reinventar não significa apagar o passado, significa, por outro lado, construir uma ponte entre a tradição e o presente. Olha, muito legal essa sua ideia, Edu. Gostei muito disso que você colocou, que o transformar é a possibilidade de transformar sem apagar. Então, você continua mantendo essa relevância do que já foi feito, construído, trabalhado, contado, mas a gente tem a possibilidade também de recontar, reconstruir. Muito bonito isso, eu Exatamente. E gostei. assim, muitas histórias continuam vivas, elas não morrem, né? Se as histórias continuam vivas, a música tem um papel fundamental nisso, Sofia. Sem dúvida. Você acha que eu não vou concordar quando se fala em música? Ah, Edu, se a gente for pensar, né, claro, numa parte mais, vamos dizer, tradicional, quando a gente fala do folclore, na hora vai vir aqui na cabeça cantigas de rodas, as parlendas, as cirandas, os acalantos, e vários desses ritmos populares que acabaram atravessando gerações e gerações, né? E muitas músicas de infância continuam sendo cantadas sem que a gente nem saiba quem compôs ou quando surgiram. Elas permanecem porque alguém as ensinou a uma outra pessoa. A gente já começa. O que você falou, eu já comecei. Já aqui, ó. Ciranda, cirandinha, sapo cururu, peixe vivo. Se essa rua fosse minha. Ih, eu já cantaria todas aqui. A gente já fazia um coral, Edu. E a cultura popular também, além dessas cantigas, né, elas influenciaram grandes compositores, né? Só para lembrar um deles, no início do século XX, Heitor Villa-Lobos, um grande mestre da música de concerto brasileira, né? ele, ele se apropriou, ele trouxe, ele incorporou melodias e ritmos populares nas músicas dele. Então, por exemplo, uma das mais famosas, que é o Trenzinho Caipira, é uma obra maravilhosa. Quando você ouve a música, você ouve, parece que você ouve o trem. Isso é muito, muito bonito, né? Então, é um grande mestre que aproxima dois universos, o folclore e a música de concerto, dois universos que muitas vezes são vistos como assim algo separados, como não tendo conexão. E é uma obra de arte, é lindíssimo, né, Edu? E aí, passando, é bem interessante, né, esse movimento do Villa-Lobos, dessa mistura que você falou de duas áreas que aparentemente não tinham conexões, quando a gente passa bastante tempo aí, várias décadas depois de Villa-Lobos, me veio na mente também o movimento Mangue Beat, que Opa! mostrou, né, a tradição que podia dialogar com o presente. Então, daí, na época, Chico Science, Nação Zumbi, que misturava, olha só, também algo que parecia que não se conversava. O maracatu com rock, com rap, música eletrônica, para mostrar que a cultura popular
ela continua criando novas linguagens. Eu acho que esse movimento também é algo bem marcante, né, na música, acho que podemos chamar, na música popular brasileira, né? Com certeza, Sofia. E aí a gente vai somando mais coisas, né? Do Bumba Meu Boi, as manifestações do Boi Bumbá, o jongo, o carimbó, a ciranda que eu comentei agora há pouco. E aí vai unindo música, dança, teatro, a vida em comunidade. Você falou teatro, isso é muito legal, porque essas canções, elas também conversam, elas dialogam com o teatro e com outras formas de manifestação artística. E aí, quando a gente comentou da ciranda, né, e de uma outra que me veio à mente também, é aquela coisa linda do Chico Buarque, do Edu Lobo, Ciranda da Bailarina. Então, ele pega, né, a melodia da ciranda e começa a cantar a história da bailarina. Procurando bem, todo mundo tem pereba, menos a bailarina que não tem. E essa música, só lembrando o diálogo, né, dos vários gêneros culturais, essa música, ela pertence ela foi criada para um espetáculo musical chamado Circo Místico. Então, para você ver, o folclore ele vai brotando em todas as manifestações culturais. E essa história de se renovar, né? Agora de cabeça eu não lembro quando ela foi produzida, o ano, mas depois ela também foi regravada numa produção muito linda que a Adriana Calcanhoto fez, com, né, um pseudônimo que ela usou, que é a Adriana Partimpim, no começo dos anos 2000, se eu não me engano, em 2004, que foi uma produção dela específica para o público infantil. Então ela fez uma nova gravação dessa música nesse projeto dela dedicado ao público infantil. Muito lindo e se renovando, né? Sem dúvida. E mais um exemplo de como o folclore ele encontra novas vozes sem perder suas raízes. Sem dúvida, Edu. Então fizemos mais um tique. O folclore mora na música. Mas a gente não pode negar, e agora retornando ao ambiente escolar no segundo semestre, o folclore mora na escola também, né? Vamos levar essa conversa para a escola agora? Opa, a gente não pode deixar a gente nunca deixa de puxar a sardinha para nossa brasa, né, Sofia? Durante, e durante muito tempo, o folclore ele apareceu apenas como um tema no mês de agosto. Eu lembro quando era criança, agosto era o mês do folclore, então só se falava sobre folclore no mês de agosto. Fazia um desenho do Saci, cantava uma música e o assunto terminava ali. Então, Edu, mas olha tudo que a gente está conversando sobre o que na verdade é o folclore. É um patrimônio cultural riquíssimo. Ele tem que estar presente o ano inteiro, o tempo inteiro. Ele faz parte daquela vivência que acontece na escola também, né? E, felizmente, hoje a gente já vê a escola aproveitando isso ao longo do ano. Então, por exemplo, em língua portuguesa, os colegas trabalham as lendas, os causos, as parlendas, o cordel. Na verdade, trabalham os gêneros textuais. Então, ele vai buscar diferentes gêneros textuais que são presentes no folclore e traz para a sala de aula ao longo do ano. E aí, olha que alinhavo interdisciplinar que a gente consegue fazer sensacional. Vamos lá, puxar história e geografia, vai ajudar a compreender como se formaram as diferentes regiões do Brasil, como, né, essa organização político, cultural, social. E de quebra ainda a gente tem toda a questão da arte, que traz a música, o teatro, a dança, a pintura, o artesanato. Então, por exemplo, a gente falou alguns episódios atrás, Sofia, sobre a festa junina. Muitas vezes as escolas elas fazem uma pesquisa a respeito da festa junina e das várias manifestações que estão ligadas a essa festa do mês de junho. Então, também é uma coisa do folclore sendo trazido para a sala de aula.
Aí a gente puxa o pessoal de ciências também, Edu, né? Então, assim, quando a gente pode falar sobre valorizar o conhecimento tradicional ali popular, quando fala de plantas medicinais, a relação da comunidade com a natureza, envolvendo ecologia, coisas que envolvem o meio ambiente. Você falou muita coisa, uma coisa muito legal, o conhecimento tradicional das ervas medicinais, uma coisa que se perdeu, mas está voltando. As pessoas vão tomar um chá, aprender a usar as ervas, né? A gente falou de tudo isso, mas existe uma atividade que talvez seja a mais importante de todas, que é investigar a própria história. Ah, Edu, eu acho isso sensacional, né? Então, quando você falou aí as ervas, então conversar com os avós tomando o chazinho da vovó, né? Descobrir o que eles brincavam quando eles eram crianças, o que tinha na infância deles, como eles viviam, né? Ou pesquisar uma receita de família, uma festa no bairro onde mora, ou uma lenda da cidade. Então, assim, eu acho que quando a gente instiga o aluno a pesquisar, a ir buscar esses pequenos pontos pessoais, mas que vão se ampliando, o conhecimento se mostra ali para o aluno que ele não está só no livro, né? Como a gente falou no começo, é o conhecimento do povo, é o conhecimento dele, né? Então, esse conhecimento vive nas pessoas, vive nas memórias, vive nas experiências compartilhadas e ele vai podendo ser passado para frente. Em outras palavras, preservar essas memórias não significa congelar o passado. Muito ao contrário, significa compreender de onde viemos e imaginar juntos para onde queremos ir. Ah, isso é lindo, de verdade é lindo e muito importante, né? E aí eu acho que é aí a justificativa de porque a gente afirmou que o folclore também mora na escola, porque é na escola que a gente acaba aprendendo, né? A não conhecer somente a cultura, mas também a valorizar, a transmitir para próximas gerações, a conhecer outras culturas. Então, com certeza, mais um tique. O folclore mora na escola. Muito bem. E com isso, Sofia, chegou a hora do nosso quadro Pergunte a Sofia. Vamos lá. Let's go! Sofia, hoje, como nós estamos aqui por nossa conta e risco, a pergunta é minha mesmo, tá? Sofia, Perfeito. você acha que as redes sociais e os memes também podem produzir algum tipo de folclore, de manifestação folclórica? Bem interessante. Bem, cutucou bem essa daí, hein, Edu? Olha, vamos lá. Eu acredito que sim, mas, porém, entretanto, eu acho importante que a gente faça uma distinção aí. Nem tudo que faz sucesso na internet, nas redes sociais, vira folclore, né? A gente sabe que muitas vezes tem coisas ali que são colocadas com algumas outras intenções, né? Que envolve até questões de moda e aí vender mais, etc. Não vamos entrar nesse campo agora. Porém, também não deixa de ter um espaço aonde algumas histórias, algumas frases, imagens, personagens são compartilhados, ganham versões, fazem o sentido, às vezes cômico, às vezes de reflexão, e realmente passa a fazer parte da memória de muita gente. Por exemplo, sabe o que você me fez lembrar? Assim, aquela cena, e aí é muito específico a personagem de uma novela foi a Renata Sorrah, não lembro o nome da novela, mas ela era Nazaré Tedesco, e aí quando tem alguma coisa assim meio esquisita, aparece a cara dela e várias equações de matemática, o gráfico, então assim, às vezes a gente fica assim, olha, eu tô com aquela cara Nazaré Tedesco, assim, tudo aquele negócio aqui, assim, para tentar entender o que tem por trás. Então você me fez lembrar disso, que é um meme, né?
E eu acho que isso sim acaba se tornando folclore. Esse eu acho que a gente consegue fazer um tique e falar que ele também mora nesses memes nas redes sociais. Mas é importante fazer essa distinção, né, Edu? Ter o olhar crítico aí também. Verdade. Mas veja, você falou desse meme, e ele surge como? Espontaneamente. Não existe uma Sim, intenção maior que vá além, né? E eu acho que é isso. exatamente por isso que ele acaba perdurando. Tanto é que hoje virou e mexeu, você está vendo essa imagem, né? Isso, a Que não é uma novela acho coisa que já forçada. passou. Eu nem lembro qual é a novela, Edu, mas já acabou, já passou faz tempo e tal, mas ainda aparece, é isso mesmo. E essas mudanças acontecem de uma maneira muito veloz hoje em dia. Com certeza, né, Edu? E aí, se a gente for ver, isso não é também uma coisa da internet, acontecia antes também, né? Nós ouvíamos as histórias, né? Ah, e um amigo de um amigo me contou. Então circulava ali, né, de boca em boca no bairro, na escola, na classe, e aí vai mudando, é que um conto, aumenta um ponto, vai mudando as versões. Alguns memes vão desaparecendo, como você disse aí, alguns são momentâneos. Outros permanecem, outros vão sendo recriados, vai retratando um grupo, uma época, né, um nicho de pessoas. E acho que acaba, de uma certa forma, realmente também dizendo quem a gente é, né? Então, Sofia, podemos dizer que o folclore entrou na internet? Olha, eu diria que ele mudou de linguagem. Ele, na verdade, acrescentou mais um tipo de linguagem. Porque a gente continua criando histórias coletivamente, é uma forma, né, de coletivamente a gente criar histórias e passar de um para o outro. Muda esse meio de circulação. Às vezes eu falo no ouvido do meu colega, às vezes eu mando numa mensagem pelo WhatsApp. Ou seja, o folclore talvez tenha apenas mudado de roupa. Justamente, isso mesmo. Hoje, a gente começou perguntando onde mora o folclore. E descobrimos que ele não mora apenas nas lendas, os personagens que conhecemos na escola. Ele mora nas cantigas, nas festas, e tudo aquilo que a gente falou ao longo do nosso episódio todo, né? Sim, né, Edu? Vai somando nas brincadeiras, nas lembranças dos avós, das pessoas mais velhas, nas histórias que nós ainda estamos criando, porque a tradição, como a gente comentou, não é apenas repetir o passado, é manter viva essa capacidade de transmitir as experiências de uma geração para outra e que vai se acumulando, vai somando. Isso mesmo. E continuar contando quem nós somos através de novas linguagens e novas maneiras, novos gêneros, né? Então, a gente continua contando porque a sociedade muda, o folclore vai se adaptando também. Isso mesmo, e que ele não fique só no mês de agosto, né, Edu? Vamos encerrando, Edu. Eu acho que já está chegando na hora da gente terminar este nosso prosa. Acabou-se o que era doce. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Consegui fazer o que eu amava assistir na TV Cultura, Bambalalão. Olha, olha, e aí nós queremos, antes de a gente encerrar mesmo o nosso episódio, aproveitar e lembrar que a gente já colocou no Substack, no perfil do Prosa de Quarta no Substack, uma série de sugestões de leituras, filmes e atividades pedagógicas para atividades de interdisciplinares para você trabalhar em sala de aula. Lembrando que, como as férias acabaram, as atividades interdisciplinares voltaram, não é isso, Edu? Isso mesmo. E aí, pessoal, não esqueça também, se inscreva no canal, deixa o seu like, faz ali uns comentários, escreve, é muito gostoso, a gente sempre dá um joinha, um ok, é gostoso ver a participação de vocês, avisa o pessoal, vai fazendo a propaganda e fica com a gente toda semana, toda quarta-feira. Quarta-feira tem mais. Até lá! Tchau, até!